Fala galera, estamos aqui para mais um Yada How To. Vamos ver como é que faz um jogo de perguntas e respostas. Ele vai ser parecido com aquele famoso programa de televisão, o Show do Milhão, onde as pessoas iam lá para responder algumas perguntas e a cada pergunta respondida corretamente, eles ganhavam valores em reais até chegar no 1 milhão de reais. E tinha a famosa pergunta que valia 1 milhão de reais. Então vamos tentar fazer o nosso jogo aqui. Vai começar o Show do Milhão. Vamos lá no Funkable, vamos fazer o nosso login aqui. Pronto, já fizemos o login aqui, vamos clicar aqui em Create New App. Vamos chamar o nosso aplicativo de Show do Milhão. Lembrando que o nome dos aplicativos não pode ter caractere especial, então a gente não consegue colocar o acento. Então vai ficar Show do Milhão. Abriu aqui a nossa telinha. Só que esse jogo, hoje, nós vamos fazer ele um pouquinho diferente. Vamos fazer ele na orientação do celular deitada. Então, a gente vai vir aqui em Screen Orientation, logo na telinha aqui. Vamos por Landscape. Aí vamos alterar aqui algumas coisas. Eu não quero que ele mostre o status bar e não quero que ele mostre também o título. Vamos colocar aqui no background color. Eu quero uma corzinha cinzinha escuro. Vamos já dar uma olhadinha como é que ele tá ficando lá no nosso celular. Nosso aplicativo já tá aqui na nossa tela. Eu vou trabalhar com layouts. Então eu vou adicionar aqui o layout, um vertical arrangement aqui. Vou falar para ele preencher a altura do pai e a largura do pai também. O background dele eu posso deixar default ou pôr para eles também ficar no dark green para ele ficar escurinho assim. Vamos renomear já esse layout aqui, que vai ser o nosso layout de início do nosso jogo. Então, aí nesse layout aqui, vamos colocar uma imagem e vamos colocar o botão. Vamos adicionar agora qual imagem que ele vai mostrar aqui. Vamos pôr o logo do nosso Show do Milhão. Já tenho ela separadinha aqui e já temos o nosso Show do Milhão aqui no nosso aplicativo. Vamos mudar aqui um pouquinho o layout, o alinhamento desse nosso layout para ele ficar no centro. E esse botão aqui vai ser o nosso BTN jogar. Então vamos escrever nele aqui, jogar, no texto dele. Tá meio pequenininho aqui na tela do nosso jogo, né? Vamos aumentar a fonte desse nosso botão jogar para 26. Já ficou um pouquinho maior. Vamos trocar a corzinha dele também. A cor do nosso botão. Vou colocar um verdinho. O shape do nosso botão, vamos pôr ele para rounded, para ele ficar meio arredondadinho. E vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse botão, né? Vamos colocar aqui a altura dele como 60. E o width dele, vamos colocar como 100. Vamos já adicionar aqui nesse nosso layout de início, mais um layout. Agora um layout horizontal para a gente poder colocar o nosso recorde, para a gente mostrar quanto foi o nosso recorde. Então vamos usar aqui o fill parent e vamos adicionar duas labels. Uma que vai falar o recorde e a outra que vai ser de fato a nossa LBL record. A fonte também desse texto aqui, ó, tá bem pequenininha aqui, né? Vamos aumentar também o tamanho delas e vamos pôr a cor desse texto para branco também pra gente conseguir visualizar ele aqui. A mesma coisa com esse outro aqui. Beleza, esse é nosso primeiro layout. Vamos esconder ele agora aqui, ó, que a gente clica aqui nos componentes, clica aqui no visível e vamos esconder ele. Vamos agora adicionar outro layout vertical. A gente vai setar o high dele para fill parent e o width dele para fill parent também. E aí a gente vai renomear ele. Dentro desse layout aqui, vamos colocar mais um layout, mais um vertical aqui. Só que eu vou querer que o high dele seja fill parent, mas o width dele eu quero que seja 80% da tela. Porque eu não quero que o texto fique ocupando muito esses cantinhos aqui. Eu quero que fique mais concentrado aqui no centro da tela. E eu quero que o alinhamento vertical dele seja para baixo. E agora vamos adicionar aqui. Vou adicionar uma imagem, que a gente vai colocar a imagem lá do nosso Show do Milhão também. Vamos adicionar um label, que vai ser o nosso label de perguntas. Vamos renomear ele aqui, ó, LBL pergunta. Vamos adicionar 4 checkbox. Vamos esconder essa imagem aqui por enquanto, para a gente conseguir só ordenar aqui as coisas direitinho. E aí, essas informações aqui, eu quero que elas fiquem alinhadas horizontalmente para a esquerda. E eu quero que essa label aqui, o width dela, seja fill parent e dos checkbox também.
A fonte também de todo mundo aqui também tá muito pequenininha, né? Vamos aumentar o tamanho da fonte de todo mundo. Vamos colocar a fonte de todo mundo para 20. Vamos trocar a cor do nosso botão aqui para um botãozinho azul. E ele vai ser o nosso botão de responder. Vamos renomear ele, BTN responder. E vamos renomear cada um dos nossos checkbox, que vai ser o nosso checkbox. Checkbox resposta 2, checkbox resposta 3 e por fim resposta 4. E vamos colocar aqui, para ficar um pouquinho diferente, vamos colocar uma cor mais vermelhinha aqui no fundo, um vermelho mais queimadinho. A gente salva agora essa cor que nós escolhemos aqui. Aí vamos já mudar a cor da letra para um branquinho. E aí vai ser a mesma coisa aqui nos outros. Pronto, já trocamos a cor de todo mundo aqui e vamos mostrar de novo o nosso loginho aqui do Show do Milhão. Vamos mudar aqui o width dele para Fill Parent, para ele ocupar aqui todo o espaço, mas o high dele a gente quer que ele ocupe menos espaço, vamos por 30% aqui. 30%, e aí a gente tem o nosso Show do Milhão ali. A gente pode mandar ele ocupar tudo também, ou pode definir que ele vai ocupar um tamanho menor aqui também. Aí vamos trocar a cor do nosso botão aqui, o texto do nosso botão para branco. Então pronto, esse é o nosso layout aqui das nossas perguntas. Agora vamos lá para a parte da programação. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, a gente vai precisar de uma variável global que a gente vai chamar de lista de perguntas. E ela vai ser uma lista. A gente vai criar uma lista vazia aqui. Outra coisa que eu vou fazer também, quando iniciar o nosso aplicativo, eu quero que ele inicie na tela principal. Qual que é a nossa tela principal? É o nosso layout do jogo. Então, vamos vir aqui, vamos setar aqui o visível do layout do jogo para verdadeiro e o visível do nosso layout do jogo, do nosso início do jogo para verdadeiro e do nosso jogo, vamos setar ele para falso. Então, ele vai começar já lá na nossa tela de visível. Então, vamos atualizar aqui o nosso aplicativo e vamos ver qual tela que ele começa. Ele começa aqui já na nossa tela Show do Milhão, recorde e 0. E aí, quando a gente clicar no botão jogar, a gente quer que ele faça o oposto, que ele deixe o layout de início para falso e o layout do jogo a gente quer que ele fique verdadeiro. Então, agora aqui no nosso jogo, quando eu clicar no jogar, ele já vai vir para nossa tela do jogo. Ok, só que ainda não está aparecendo as nossas perguntas. Então, eu já deixei separadinho aqui algumas perguntas e nós vamos criar uma lista para essas perguntas. Para isso, eu vou criar aqui uma procedure só para ficar um pouquinho mais organizado o nosso código. Que eu vou chamar ele de criar lista de perguntas. A gente vai setar a nossa global lista de perguntas para ser uma lista. E aí, ela vai ser uma lista onde ela tem as perguntas e para cada pergunta a gente tem a pergunta de fato, a lista de respostas e a resposta certa. Vai ficar mais ou menos assim. Então, aquela nossa lista é essa daqui. Esse nosso bloquinho amarelo é a nossa lista de perguntas. E dentro dessa lista de perguntas, cada item dentro dessa lista é um conjunto que, na verdade, vai ser uma outra lista que vai ter dentro dele 3 itens. Onde o primeiro item é a pergunta, o segundo item é uma lista novamente, que a gente vai ter as 4 respostas, e o último item dessa lista é a resposta certa, qual é a resposta certa. Então, vamos ver como é que isso vai ficar aqui na hora da gente criar. Vamos fazer o nosso jogo aqui com 4 perguntas. Então, a gente vai ter 4 itens aqui na nossa lista de perguntas. Só que esses itens, eles vão ser uma lista também, que vão ter 3 itens nessa lista. Só que o nosso segundo item, ele é
uma lista também com 4 itens, que são as 4 respostas que a gente tem lá de cada uma das perguntas. Então, vamos colocar aqui, ó, a pergunta. Deixa eu pegar já aqui a minha lista de perguntas. Então, qual é o naipe do baralho que tem o desenho de coração? Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar cada uma das respostas. Vamos lá pegar as respostas que eu tenho aqui. E aqui o nosso último item é a nossa resposta certa. Qual o naipe do baralho que tem o desenho de coração? Copas. Então vamos colocar aqui copas. Esse item aqui, ele é como se fosse esse item azul clarinho aqui. Então a gente tem a pergunta, as 4 respostas e qual é a resposta certa. E agora vamos criar os outros 3 itens aqui. Então, a gente pode copiar aqui e só trocar ali quais são as perguntas. Pronto, já temos aqui a nossa função que cria a lista de perguntas. Vamos deixar ela aqui do ladinho e vamos chamar. Toda vez que a gente clicar aqui no botão jogar, a gente vai pedir para ele criar a nossa lista de perguntas. A gente pede para ele criar a nossa lista de perguntas, depois pôr a nossa tela do jogo. A nossa tela do jogo, a gente precisa agora configurar essas informações aqui da nossa lista de perguntas. Então, a gente vai criar agora outra função, mais uma função, que vai chamar próxima pergunta. E vamos criar também uma variável aqui, global, que vai falar qual é o número da pergunta. E ela vai começar com 0. Quando ele entrar aqui nesse próxima pergunta, a gente vai fazer essa variável, número da pergunta, aumentar em 1 o valor dela. Então, a gente vai vir aqui no math e vai aumentar o valor dela mais 1. Então, toda vez que a gente iniciar o jogo, a gente quer que a nossa variável, né, global pergunta, comece com o número 0, comece com o valor 0, e aí ele vai chamar a nossa função próxima pergunta. E nessa próxima pergunta, a gente vai somar mais 1 na pergunta para a gente saber qual pergunta que está começando. Aí lá no nosso label de pergunta, no text dele, a gente vai fazer ele mostrar qual é a pergunta, qual é o número da pergunta também. Só que aí a gente vai ter que pegar a pergunta aqui na nossa lista de perguntas. Então, vamos usar aqui, só para ficar mais fácil, uma variável local, que a gente vai chamar ela de item, onde dentro dela a gente tem a pergunta, no primeiro item, no segundo item a gente tem uma lista das respostas e no terceiro item a gente tem qual é a resposta certa de fato. Então, como é que a gente vai pegar o primeiro item aqui das nossas perguntas? Vamos vir aqui nos blocos de lista e vamos usar o bloco que ele pega um item dado um índice. Então, ó, ele seleciona da lista, qual lista? A nossa lista perguntas, lista de perguntas. De índice, global número de pergunta. Que vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, quando for a primeira pergunta, vai ser a pergunta número 1. Então, ele vai pegar aqui e vai colocar nesse nosso item. E aí, a gente vai setar a nossa label de pergunta para ter um join aqui, onde aqui no começo ele vai ter o nosso número da nossa pergunta. Eu vou colocar aqui também parêntesezinho aqui, para ele aparecer ali. E aí, a gente vai colocar o item. Isso aqui é uma lista. Lembra que esse item aqui é uma lista. Então, a gente tem que vir aqui nas propriedades da lista também e pegar o item de posição 1, que é onde está a nossa pergunta, dessa lista. Vamos ver como é que tá o nosso jogo já? Vamos ver se está aparecendo, né, a nossa pergunta. Vou pedir para ele atualizar aqui o nosso aplicativo. Então, estamos aqui na página inicial. A hora que eu clicar aqui no jogar,
ele já mostra qual é a primeira pergunta. Legal, já estamos aqui com a primeira pergunta. E agora vamos fazer para ele mostrar as respostas aqui em cada um. Então, as respostas, elas vão estar no nosso segundo item dessa lista. Para ficar mais fácil aqui também, vamos criar uma outra variável local aqui, que a gente vai chamar ela de lista de respostas. Que ela vai ser o quê? Vai ser o nosso item de número 2 desse item aqui que a gente pegou lá da lista. Então, essa lista de respostas, a gente tem 4 respostas nessa lista aí. Então, a gente vai setar o texto de cada um dos nossos checkbox para ser um valor dessa lista aqui. Então, a gente vai pegar esse carinha aqui, vamos trocar qual é a lista aqui, e aqui a primeira resposta vai ser dessa lista. A segunda resposta vai ser da posição número 2. A terceira vai ser da posição 3. E a quarta checkbox vai ser da posição 4. Pedi para atualizar aqui nosso aplicativo. Vamos clicar aqui no jogar. Já está aparecendo aqui as nossas respostas. E aí, quando eu clico aqui nesses checkbox, ele deixa eu clicar em todos. Então, vamos fazer uma programação aqui para esses checkbox não poderem ser clicados assim. Então, a gente vai vir aqui, ó. Quando o nosso checkbox for mudado, a gente precisa testar se ele foi mudado para verdadeiro. Se o nosso checkbox ficou marcado, então eu quero que todos os outros checkbox, o 2, o 3 e o 4, que eles fiquem com o checado deles para falso. Isso para o 2, para o 3 e para o 4. Isso porque eu estou verificando aqui, ó, quando o checkbox de resposta número 1 for alterado, se ele foi alterado para estar checado, a gente vai deschecar todos os outros. E agora a gente pode duplicar isso aqui e fazer a mesma coisa para o checkbox 2. E aí eu tenho que checar se o checkbox dos 2 foi marcado para estar checado. E eu tenho que deschecar o checkbox 1, o 3 e o 4. E aí aqui também, vamos ver aqui como é que tá. Então, se eu marquei o ouros, ele desmarca todos os outros. Se eu marquei o copas, ele desmarca todos os outros. Se eu marquei os espadas, ele desmarca todos. E agora, a gente vamos criar 2 variáveis para a gente conseguir comparar qual desses checkbox que ele marcou. Então, vamos criar aqui 2 variáveis. Uma que vai ser a resposta certa e a outra que vai ser a resposta do nosso jogador. Os dois vão começar com valores vazios. E aí aqui também, quando a gente começa o nosso jogo, a gente quer que os 2 comecem vazios. E quando a gente estiver pegando o item aqui da nossa pergunta, a gente vai setar a nossa resposta certa para ser o terceiro item dessa nossa lista aqui de item. E toda vez que a gente alterar aqui o nosso item, a nossa resposta do jogador vai ser o texto que está no checkbox que ele checou ali. Então, a gente vai pegar aqui o checkbox text para colocar aqui em cada um. Beleza, vamos adicionar agora também no nosso jogo, vamos adicionar um notifier. Vamos adicionar aqui também um notifier, que ele é um item escondido. Ele vai aparecer só quando a gente pedir para ele aparecer. Então, quando o nosso jogador clicar no nosso botão de resposta, quando ele clicar no nosso botão de resposta, o que a gente vai querer que ele faça? A gente pode perguntar para ele aquelas perguntas clássicas do Silvio, né? Você está certo disso? Essa é a resposta certa? Qual é a resposta certa? E aí a gente pode usar um notifier aqui. A gente usa este bloco aqui, ó. Vamos deixar o cancelable false, que não vai aparecer um botãozinho de cancelar. E aí a mensagem vai ser: você está certo disso? E o título vai ser: qual é a resposta certa?
E aí no botão 1 a gente vai pôr o texto não. E no botão 2 a gente vai pôr a resposta sim. Aí esse notifier, ele tem aqui, ó, uma outra propriedade que é depois que o nosso usuário escolheu uma das opções aqui, não ou sim. E aí aqui tem qual é a opção que ele fez. Então a gente vai fazer aqui uma checagem. Se o nosso usuário optou pelo sim, aí sim a gente vai checar a resposta que ele deu. Então, a gente vai pôr aqui se a resposta dele. Então, agora a gente vai checar aqui. Se a resposta do jogador for igual à resposta certa, então a gente vai mandar ele para próxima pergunta. A gente vai chamar aqui nossa funçãozinha próxima pergunta. Se não, a gente vai mostrar uma mensagem para ele. Vamos usar um notifier também. E o texto aqui vai ser um okzinho. Além disso, né, além de chamar essa notificação, a gente tem que fazer o nosso layout início ficar verdadeiro, para ele aparecer aqui, e o nosso layout do jogo ficar falso, para ele desaparecer. Vamos dar uma testadinha. Então, nosso show do milhão está aqui. Vamos clicar aqui no jogar. Qual é o naipe do baralho que tem o desenho de coração? Será que é ouros? Vamos testar. Qual é a resposta certa? Você está certo disso? Sim ou não? Se eu falar não, ele continua aqui. Eu consigo continuar alterando as minhas respostas aqui. Se eu falar copas e falar que é sim, ele já me mostrou qual é a próxima pergunta. Legal? Só que aqui, ó, tá vendo? Ele continuou marcando uma das respostas. Então, toda vez que a gente for para a próxima pergunta, a gente tem que também setar algumas informações dos nossos checkbox. Então, eu vou copiar esse check aqui. E vou colocar ele logo aqui no comecinho do próxima pergunta. Que eu preciso que o checkbox... Todos os checkbox fiquem não checados, porque o nosso jogador ainda não escolheu uma pergunta, não escolheu uma resposta. Então, colocamos aqui o checkzinho e vamos testar aqui. Então, esse aqui ele ainda estava checado, né? Então, segundo os contos, qual animal ao ser beijado se transforma em príncipe? Será que é um sapo? Você está certo disso? Sim! Passamos para a próxima pergunta. Vamos errar aqui e vamos ver o que acontece. Que animal é o Pateta? Ele é uma raposa. Você está certo disso? Sim! Tente de novo na próxima, você errou. Ok, tá bom. Só que aqui ele ainda não está marcando o nosso recorde. Então vamos lá. A gente já fez o jogo, ele já está trocando as perguntas e ele já está me mostrando quando é que eu perco. Só que ele aqui ainda não está marcando qual é o meu recorde. Então, como é que eu vou fazer para marcar o meu recorde? A gente vai precisar adicionar aqui, ó, no nosso designer. Vamos adicionar um item aqui, ó, de banco de dados, para a gente poder armazenar esses dados toda vez, mesmo que a gente entrar de novo no jogo. Então, sempre que a gente iniciar o nosso jogo, a gente vai colocar na nossa label de pontos. Lembra lá na nossa label de record, que a gente adicionou lá no comecinho? No text dela, a gente vai adicionar o valor que tiver armazenado no nosso TinyDB, que ele vai estar armazenado numa tagzinha, que vai se chamar record. E se essa tag não existir ainda no nosso banco de dados, a gente vai colocar um valor 0 lá nessa label. Aí, quando o nosso jogo acabar, quando a gente acabar aqui, ó, quando a gente errar, a gente vai precisar verificar se até o ponto que a gente foi, se a gente foi
numas perguntas mais à frente ou mais para trás no nosso recorde, né? Então, vamos criar aqui mais uma função que ela vai se chamar record. E ela vai receber aqui um parâmetro, que vai ser valor. Então, toda vez que eu errar a resposta, eu vou ter que chamar essa função record e passar qual que é o valor, a quantidade de respostas que eu acertei. E aí, a quantidade de respostas que eu acertei vai ser o número da pergunta que eu tava, menos 1, porque aquela última que eu tava, eu não acertei, né? Então, vai ser o número daquela pergunta que eu estava, menos 1. Aí, aqui no record, a gente vai ter que testar. Se o valor que veio ali for maior, se o valor que veio for maior que o valor que já está armazenado lá na nosso TinyDB, na nossa tagzinha chamada record, então a gente vai armazenar esse novo valor nessa tag record lá no nosso TinyDB. E a gente pode pedir aqui já para ele atualizar a nossa label de record também. E aí, quando que acaba o jogo, né? Se a gente for acertando todas as perguntas. A gente vai ter que colocar mais um if aqui, ó. Se ele acertar aquela pergunta, a gente vai ter que verificar se a gente já não chegou na última pergunta aqui. Então, a gente vai ter que colocar um if. Quando ele acertar, se a nossa global número da pergunta for igual ao tamanho da nossa lista de perguntas, ao tamanho da nossa lista de perguntas, então ele vai finalizar. Se não, ele vai chamar a próxima pergunta. E aí aqui, se ele finalizar, quer dizer que o nosso jogador chegou até a última pergunta. Então, a gente pode pôr aqui um parabéns. Parabéns. Você acertou todas as perguntas. E a gente chama aqui também a nossa função que checa o nosso recorde lá. E aqui a gente passa o nosso global número de perguntas porque ele chegou até o final. Então, se o nosso número de pergunta for igual ao tamanho da lista de perguntas, quer dizer que ele já passou por todas as perguntas e então ele não tem mais nenhuma pergunta para ele passar, então ele terminou o jogo. Se não, quer dizer que a gente tem que chamar a próxima pergunta. Vamos testar o nosso aplicativo agora. Então, aqui está nosso show do milhão. Vou clicar aqui. Qual é o naipe do baralho que tem o desenho de coração? Copas. Você está certo disso? Sim! Sim! Quantos centímetros equivalem a 1 metro? 100. Você está certo disso? Sim! Parabéns, você acertou todas as perguntas. Ok? E só faltou a gente voltar para a tela inicial aqui, né? Então, vamos fazer. Então, quando ele acertar todas as perguntas, a gente tem que também fazer o layout de início ficar verdadeiro e o layout do jogo ficar falso. Sim! Parabéns, você acertou todas as perguntas. E aqui ele voltou já para nossa página inicial do jogo.